Seja muito bem-vindo na nossa leitura do Evangelho de hoje. O tema de hoje é o capítulo 9, a paciência. Então, como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um horário que separamos do nosso dia para cuidarmos de nós mesmos, das pessoas que nós amamos e desse planeta que nos acolhe. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele e toda a equipe espiritual que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que possamos fazer a nossa leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrem. Pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso, que através da dor desse mundo concede a oportunidade para que possam evoluir. Vocês foram escolhidos para entrar no reino de Deus. Sejam pacientes. A paciência também é caridade e devem praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, que foi enviado por Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe outra, bem mais difícil e, por consequência, bem mais meritória, que é a de perdoar aqueles a quem Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar à prova a nossa paciência. Sei que a vida é difícil. Ela pode ser comparada a 1000 alfinetadas que acabam por ferir. Se considerarmos os deveres que nos são impostos e as consolações que recebemos em troca, veremos que as bênçãos são bem mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais leve quando se olha para o outro lado do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é modelo de todos. Ele sofreu mais do que qualquer um e não tinha nada do que ser acusado. Já no caso de vocês, existe um passado de culpas a resgatar e um futuro a modificar. Sejam pacientes, sejam cristãos. Essa palavra resume tudo. Paciência. Ô, palavrinha difícil, né, gente? A gente pede paciência e parece que quanto mais a gente pede paciência, mais acontecem coisas na nossa vida para tirar a nossa paciência, né? Tem dia que a gente fala assim: ai, Senhor, me dá paciência. Daí é o dia inteiro de provações, dia inteiro de percalços pelo caminho. Mas por que isso acontece? Porque quando a gente pede paciência, a gente está exercitando esse dom que nós temos dentro de nós, né? A gente pede, mas para a gente saber se ela está funcionando ou não, vai acontecer um monte de coisa para a gente começar a exercitar esse nosso donzinho que nós temos, né? Que às vezes está tão enrolado. É fácil a gente ter paciência com os outros, ouvir os outros, assim, sabe? Que não tem nada a ver com a gente. Mas a hora que acontece dentro de casa, que a gente tem que enfrentar as dificuldades do dia a dia, aí que a coisa é mais difícil. Porque lá fora, a gente consegue mostrar aquilo que a gente quer mostrar para as pessoas. Então, se a gente quer se mostrar mais calmo, a gente respira fundo e mantém a classe. Agora, dentro de casa, não. Dentro de casa que é mais difícil. E a paciência, é uma das grandes caridades. Como fala ali, a gente dá esmola, a gente dá uma cesta básica, a gente ajudar alguma pessoa é tão fácil, é muito fácil. Agora a gente ser paciente com aquele filho adolescente que coloca música alta e fica reclamando quando a gente pede para fazer as coisas, nunca quer fazer, não quer estudar, não quer, responde a gente, faz as coisas do jeito que ele quer, é difícil. Ter paciência com aquele marido que chega em casa estressado, descontando todas as coisas do dia no nosso ouvido, é difícil. Do mesmo jeito, o marido aguentar a mulher na TPM, que também não é fácil.
né? A gente sabe disso. Mas as maiores provações estão dentro do nosso lar. Se a gente conseguir exercitar esse músculo da paciência, né, para conseguir manter a calma e entender que cada um tá no momento, e entender que às vezes a pessoa que tá ali reclamando, resmungando com aquela cara feia, na verdade só precisa de um pouquinho de carinho, a gente vai ver que a vida começa a ficar mais fácil. Em nenhum momento, assim, a gente vê... Não, nenhum momento não. Teve alguns momentos, mas a maioria dos momentos, Jesus sempre se mostrou calmo, sempre se mostrou paciente. Tem um ou outro caso que a gente vê assim, que a gente imagina que ele perdeu um pouquinho a paciência. Mas a gente perde toda hora. E Jesus, com toda a sua pureza de coração, ele passou por tantas dificuldades e mesmo assim, ele teve paciência, ele perdoou, ele seguiu a caminhada dele. Agora imagina a gente que já viveu um monte de encarnação, fez um monte de coisa errada lá no passado. A gente tem que começar a aprender, né? Porque se a gente não aprende por bem, a vida vai cobrar a gente, vai ser mais difícil. Então, acho que é mais fácil a gente entender que cada um tem o seu momento e que a gente tem que ter paciência com a gente mesmo também. Porque não vai dar para resolver todos os perrengues de um monte de encarnação que a gente viveu só em uma vida, só em um momento que a gente está encarnado aqui na Terra. A gente vai precisar de mais tempo. Por isso que a gente tem que ter paciência com as dificuldades, paciência com aquelas pessoas que são mais difíceis que cruzam no nosso caminho, paciência com a gente quando a gente erra, entender que nós estamos aprendendo aqui na Terra e não ficar se julgando, se achando a pior pessoa do mundo. Porque se a gente vai fazendo isso devagar, a gente vai entendendo o quê? Que a nossa vida é um processo. E como todo processo, ele é um pouquinho demorado. Mas se a gente for devagarzinho, seguindo passo a passo, respirando fundo e seguindo em frente, com certeza daqui a algumas encarnações quando a gente vai lá no mundo espiritual, a gente olhar para trás a nossa trajetória, a gente vai falar assim, foi difícil, mas eu consegui. Precisei ter paciência e exercitar muito, mas consegui. Então que a gente possa entender que quando a gente pede paciência para Deus, realmente vai chegar um monte de coisa para ver se a nossa paciência está afiada ou não. Daí, como a gente pediu a paciência, respira fundo, conta até 10, conta até 100, evita estourar, porque com certeza, se a gente faz isso, a gente está ganhando um pontinho a mais. Como fala aqui no Evangelho, toda vez que a gente passa por uma dificuldade com amor, com carinho, sem perder as estribeiras, né, as paciências nossas, a gente ganha um pontinho a mais, porque a gente está tendo resignação, entendendo esse processo de aprendizado que cada um de nós está passando aqui, porque aqui a Terra é um local de aprendizado. Então eu acho que é um exercício diário que a gente vai ter que ter sempre para a gente continuar a nossa caminhada. Então peçamos paciência a Deus, vamos pedir paciência a Deus e vamos entender que quando a gente pede, a gente vai ter que exercitar ela diariamente. Então eu acho que é isso que esse evangelho de hoje quer nos dizer. Então vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui, pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia e que esse amor que nós sentimos no nosso coração possa envolver o nosso lar e todas as pessoas que moram conosco, todos aqueles que trabalham conosco também, que às vezes tem tanta dificuldade no nosso ambiente de trabalho, que o amor possa se fazer presente, o respeito, o carinho entre todas as pessoas. Que esse amor, Pai, envolva todas as pessoas que nós conhecemos, que estão aqui ou que já partiram para o mundo espiritual. Envolva também aqueles que nós temos alguma dificuldade de relacionamento, que esses possam nos aceitar e nos perdoar e que nós possamos perdoá-los e aceitá-los. Que esse amor envolva todo esse planeta que nos acolhe, todos os seres criados por Deus, toda a humanidade. Que todos possam sentir no seu coração o amor de Deus
fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Que todos aqueles que sofrem com dores físicas, emocionais e espirituais possam encontrar o consolo nas palavras do Cristo. Todos aqueles que estão nas ruas, que possam encontrar mãos amigas para auxiliá-los. Aqueles que estão enfermos nos hospitais, pronto-socorros e até mesmo nos seus lares, que possam ter fé e esperança no futuro e que a equipe dos médicos espirituais possa auxiliá-los nesse momento e que seus familiares possam manter a esperança e a fé de que essa fase vai passar. Pedimos, Pai, que olhe por todos os profissionais que cuidam dessas pessoas, que escolheram cuidar da vida, que eles possam ter fé para continuar essa caminhada, essa missão tão linda que eles escolheram. E que seus familiares nos seus lares possam ser envolvidos numa luz de amor e de paz. Pedimos, Pai, que olhai por aqueles que partiram para o mundo espiritual no dia de hoje, que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria e que seus familiares que aqui ficaram possam ser consolados nesse momento difícil. Pedimos que esse amor envolva todas as pessoas e se nós tivermos alguém no nosso coração que nós sabemos que está precisando de um pouquinho mais de amor, vamos imaginando essa pessoa sendo envolvida num abraço bem gostoso, que reconforte seu coração, que aumente a sua fé e a sua esperança. E nós, Pai, agradecemos. Agradecemos o aprendizado diário, agradecemos pela nossa vida, agradecemos por ter pessoas que nós amamos ao nosso lado. Principalmente, Pai, agradecemos pois temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, pedimos a Deus e toda a equipe espiritual que envolva cada um de vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã estaremos juntos novamente no mesmo horário. Fiquem com Deus.